Normalmente eu não gosto de seguir calendário, como é que eu posso dizer? Calendário comum, né? Essas festas e eventos. Eu não gosto muito de seguir calendário não, porque a igreja ela não deve guiar-se por comemorações do nosso calendário, da nossa cultura, né? A igreja é guiada pelo que a palavra diz e a instrução que a igreja deve receber deve ser aquela que a palavra direcionar. Mas em alguns casos assim eu acho interessante. Por exemplo, a Páscoa é uma dessas exceções, né? Por causa do seu significado muito profundo e necessário, né? Então, eu fiquei brigando essa semana sobre qual texto eu iria trazer para os irmãos aqui. Eu tinha uma mensagem há muito tempo, que eu escrevi há muito tempo atrás, sobre a primeira Páscoa, né? E aí eu resolvi orando, então eu disse, não, Deus me direcionou para outro texto, e é o que eu vou trazer para os irmãos hoje. A temática é a mesma, mas o texto é diferente. E eu queria falar hoje sobre o que fazer na Páscoa. Na verdade, esse é o tema da nossa reflexão hoje à noite, o que fazer na Páscoa. E eu queria começar falando que a forma como nós nos comunicamos, ou aquilo que nós damos ênfase quando nós falamos, vai comunicar, na verdade, aquilo que cremos, né? Então isso é bem verdade, né? Porque aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente comemora, aquilo que traz alegria ao nosso coração, aquilo que vibra, né? Aquilo que faz a gente vibrar, é aquilo que na verdade a gente crê, a gente deposita fé, aquilo que a gente gosta. Então isso revela muita coisa, né? Na cultura bíblica, principalmente no Antigo Testamento, cada elemento tem um significado, né? Isso, nós não temos isso. O ocidental não tem isso, né? Principalmente o brasileiro, né? Não tem isso, mas o povo hebreu, né? Israel especificamente, ele tem uma ligação muito significativa com tudo, com nome, com lugares, com acontecimentos. Até mesmo quem estuda um pouquinho das línguas originais, sabe que qualquer coisa, qualquer elemento que aparece na realidade apresenta um significado, né? Então, por exemplo, os nomes bíblicos que, né, às vezes a gente pula, né, irmãos, as genealogias, né? Os irmãos aí, Deus está vendo, viu? Os irmãos pulando genealogia e nome de cidade, viu? Jesus está vendo, viu? Aí, cada nome, cada lugar tem sempre uma significação. E o detalhe muito interessante nessa forma de pensar o mundo que o povo de Israel tem, é que cada elemento é sempre um elemento para lembrar, para ensinar e para apontar para Deus. Sempre, qualquer coisa. Você pega as festas judaicas, né? Cada elemento da festa, cada detalhe organizacional aponta para uma verdade que salienta quem Deus é. Então isso é muito significativo. Você, quando estuda um pouquinho da cultura, né, do povo de Deus ali no Antigo Testamento, isso aparece mais vividamente. Contudo, o nosso mundo ocidental, né, a gente, depois do século XIX, né, do século XIX para frente, a gente vive uma máxima de abandono de qualquer significado e de qualquer verdade. Isso em filosofia é chamado de niilismo, né? Que é o abandono de qualquer verdade ou qualquer significado. Eu dou aula de filosofia há um tempo, é minha formação, e aí é engraçado que, tipo assim, o pessoal às vezes pergunta assim, professor, a gente vê que o senhor dá aula bem empolgado em filosofia antiga, medieval e moderna, e quando chega em filosofia contemporânea, o senhor fica meio triste. Eu digo, porque não é filosofia. Filosofia contemporânea é justamente isso, é a destruição de 2.200 anos de história da filosofia ao mesmo tempo. Então, por isso que eu digo que não é filosofia, mas como o MEC manda, meus irmãos, e a gente tem que ser honesto em tudo, né? Eu dou aula de filosofia contemporânea, mesmo declarando explicitamente para os meninos que eu não acredito que isso que eu estou dando aula é filosofia, né? No caso, filosofia contemporânea. Mas isso é realidade no nosso meio, né?
quando você não sabe o significado das coisas, quando você quando você só faz uma prática e perde o significado daquilo que você está fazendo, nós caímos numa espécie de niilismo, né? Numa espécie de abandono das verdades. Então, por isso que momentos como esse, né? E aqui eu já agradeço a irmã Leide, a irmã Jaqueline, né? Por essa bela ornamentação aqui no nosso culto, né? Dá até vontade de pregar aqui, né? Eu até brinquei com o Jaqueline. Você vai vou pregar ali na mesa da ceia, porque está um negócio tão bonito que dá vontade de pregar ali embaixo. Mas assim, cada significado, cada detalhe dessa data comemorativa, ele precisa ser lembrado e guardado no nosso coração, porque se isso não for feito, nós caímos nessa ilusão, nessa loucura do niilismo, que é repetir as coisas sem entender o significado e a verdade por trás. A Páscoa, ela é um momento muito significativo. Eu lembro que estou me alongando demais nessa introdução, mas eu acho necessário. Quando eu namorava com Débora, né, a minha amada sogra, ela só deixava a gente se ver uma única vez na semana e 1h30 só, sentado na área dela, né? E eu lembro que eu sempre gostei muito de filme, né? E aí foi bem uns 6 meses de negociação para eu poder levar a Débora para o cinema, né? E a gente já era noivo, né? Já estava com a data do casamento marcada e tudo, e eu só consegui levar a Débora para o cinema uma vez quando a gente já era noivo. Isso depois de quase 1 ano e 8 meses de namoro, né, foi que eu consegui levar a Débora para o cinema. Nesse ponto minha sogra estava certa, né? É verdade, eu tenho que dar o braço a torcer para ela. Mas assim, aí o primeiro filme que eu levei Débora para assistir foi A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Aí os meus colegas disseram: meu irmão, isso não vai levar tua namorada para assistir esse filme? Aí eu disse: oxe, tu quer uma história de amor mais grandiosa do que essa, meu brother? Eu disse: não, cara, tem que ser uma coisa mais romântica. Eu disse: meu amigo, você quer um romance maior do que esse? O Filho de Deus se entregando por nós, né? Débora só não chorou no começo do filme, só. E quando passou as letras do final, ela chorou o filme inteiro. Mas foi um filme muito legal. E esse filme, ele vale a pena você assim, assistir. Obviamente, aquilo dali é um filme, mas tem elementos ali que se aproximam muito do que talvez tenha acontecido com o nosso Senhor Jesus. E assim, esses eventos, esses detalhes servem para nos fazer lembrar da importância do que é a Páscoa. E por que eu estou dando tanta ênfase nos elementos? Porque responde essa pergunta que é tema da nossa mensagem de hoje, né? O que fazer na Páscoa? Muitos de nós, e aí é engraçado, porque as redes sociais ajudam a gente nisso, né? Você vai ver, acho que nos últimos 3 dias, você vê assim algumas postagens de alguns pastores, as perguntas que eles mais recebem é sempre a mesma. Ei, eu posso comemorar a Páscoa? Ei, o que é a Páscoa? Ei, como é que eu vou fazer a Páscoa? Ei, o que eu tenho que fazer? Peraí, eu tenho que repetir o que os judeus fazem hoje? Eu sou obrigado a não comer pão com fermento? Então, parece que, não, todo mundo sabe o que é, mas na verdade ninguém sabe. Então, por quê? Porque nós perdemos o significado das coisas. Então, nesse sentido, olhar para esse tema é sempre fundamental para nós. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra no Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler apenas um verso. João 1, verso 29. João 1, verso 29. Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 29. E diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos orar? Senhor, nós somos a tua igreja e o teu povo, participamos da tua mesa. Obrigado pelo teu sangue vertido na cruz, que nos perdoou os pecados e nos reconciliou. E agora estamos diante da tua palavra,
que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nós rogamos que o Senhor fale ao nosso coração, nos ajude a entender a dimensão do que foi o teu sacrifício na cruz do Calvário, para que nós possamos guardar essa verdade no nosso coração e proclamá-la àqueles que não conhecem. Dá graça, Senhor, para esse teu servo incapaz, para trazer essa verdade ao coração da tua santa igreja. Que o Senhor me ajude, para que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. E que o Senhor nos abençoe e repreenda o mal. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, um verso, mas extremamente poderoso. O Evangelho de João, ele foi escrito pelo apóstolo João, é certamente o último evangelho, provavelmente escrito entre o ano 90 e 95, né? Antes de João ser mandado por Domiciano para a ilha de Patmos, onde ele ficou lá preso e depois veio a falecer. O objetivo desse evangelho, lá no capítulo 20, verso 30 e 31, diz muito claramente: eu escrevo isso para que vocês saibam que Jesus é o Cristo e vocês creiam nele. Então é um evangelho evangelístico, no sentido comum do termo evangelístico, né? Porque ele tem a finalidade de apresentar Jesus como o Cristo, ou seja, o Cordeiro de Deus. E nessa intenção, todo o evangelho, ele é pensado, ele foi escrito, inspirado por Deus, para fazer com que aqueles que o ouvissem crescem no Senhor. Esse capítulo primeiro, ele é maravilhoso, esse capítulo. Inclusive há muita discussão por causa das palavras que João usa quando escreve, porque se aproxima muito das palavras que a filosofia grega usava. O texto ele foi escrito em grego, né? O grego alexandrino, o grego de Koiné, grego Koiné, melhor dizendo, mas é extremamente cativante esse primeiro capítulo. E nele nós temos, do verso 1 ao 18, um louvor ao Senhor Jesus, a encarnação e a divindade de Cristo, né? Os testemunhos de Jeová não gostam muito desse capítulo, inclusive no texto deles, que eles chamam de Bíblia, né? Que não é a Bíblia, porque ele não tem uma tradução direta dos originais, é uma versão que o líder lá dos testemunhos de Jeová reescreveu, né? Eles não têm o capítulo 1 de João, é todo picotado, é recortado várias passagens, né? Mas é um louvor à encarnação e à divindade de Cristo, porque nesses versos 1 a 18, nós temos ali a identificação de que Cristo é Deus encarnado. E na sequência, do verso 19 ao 34, nós temos aí João Batista trazendo a mensagem sobre o Messias. E aí você tem todo um questionamento dos saduceus, dos fariseus, dos líderes religiosos, a respeito da pessoa de João Batista, né? Dizendo: mas por que você está pregando desse jeito? Por que você está batizando? Só quem devia fazer isso era o Messias. E aí João vai fazer toda uma defesa. João é maravilhoso, dava para a gente fazer toda uma pregação aqui só sobre as atitudes de João Batista, né? Digamos assim, em termos contemporâneos, que João Batista tinha 40 milhões de seguidores no Instagram, era a pessoa mais famosa, estava no hype das redes sociais, e João Batista olha para os seus discípulos, se humilha e diz assim: ei, eu nunca disse que eu sou o Cristo não, viu? Siga ele. E Jesus era um rabinozinho da Galiléia que ninguém conhecia. Jesus tinha um seguidor nas redes sociais, que era Maria, mãe dele, digamos assim, né, em termos contemporâneos. E João Batista olha para Jesus e diz: olha, eu nunca disse que eu sou o Cristo, ele é que é o Cristo. O que eu vim falar foi a respeito dele. E João aponta para Jesus, né? Isso é muito maravilhoso, mas esse não é o tema, vamos nos concentrar aqui no tema. Mas é nesse capítulo aqui, nesse verso aqui, 29, que na verdade é uma passagem maiorzinha, vai do 29 até o 34, como na nossa versão está dividido, mas nesse verso aqui inicial, João ele vai nos dar duas dicas, né, de o que fazer na Páscoa, porque nessa declaração inicial de João Batista a respeito de Jesus, está aqui o fundamento do que deve ser lembrado, celebrado e proclamado a respeito da Páscoa, dentro da minha e da sua casa. Porque, como eu falei no início, os judeus eles têm esse hábito, qualquer elemento é um elemento para você ensinar a respeito de quem Deus é.
E a igreja, no início, apesar das grandes perseguições e lutas, ela ainda manteve essas características, né, de pegar os elementos que apontavam para o ensino, para Cristo. Mas nós, aqui no Ocidente, principalmente no Brasil, nós perdemos muito disso. Então, é tanto que você vai ver que a boa parte dos elementos da nossa Páscoa são elementos da nossa cultura, e não são elementos que são descritos ou apontados de acordo com o que a própria Escritura ensina e recomenda. João vai nos vacinar para a gente não cometer esses erros. João vai nos dizer o que fazer na Páscoa. E a primeira coisa que João nos ensina nesse verso é apontar para Jesus. Olha o que João diz aí. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus. Isso aqui é muito legal, e os irmãos já sabem, né, aqui na igreja, eu sou fã da nova versão internacional, né, da NVI 2011. Então, a NVI, ela traz uma ênfase que o texto em grego dá, né? Aqui está, João declara assim, né, eis o Cordeiro de Deus, e a NVI bota lá com uma exclamação, né? Ou seja, aquele tracinho com ponto embaixo, né, que na língua portuguesa quer dizer que é um grito vibrante, né? E a tradução não é eis o Cordeiro de Deus, né, que é bem formal, como a Nova Almeida atualizada faz. Na verdade, João está dizendo assim: olhe, veja, eis o Cordeiro de Deus. Ele está apontando, está gritando. E para quem? Para os discípulos de João, que estavam ali ao redor dele. Então, a primeira ênfase, a primeira lição sobre o que nós devemos fazer na Páscoa é apontar para Jesus, igual João Batista fez aqui. Eis o Cordeiro de Deus. Essa é a ênfase que nós devemos dar, porque João, como eu falei no início, que estava lá no hype das redes sociais de Jerusalém daquela época, João, ele não apontou para si, João não apontou para o seu discurso, João não apontou para o seu ministério, João não apontou para outra coisa a não ser para quem? Para o Senhor Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, ele é, portanto, e o texto do Evangelho de João vai dar muita ênfase nele, nesse sentido, que ele é aquele que veio para apontar, para abrir o caminho do Messias. Esse ministério de João também é nosso ministério, de apontar para o Messias, de fazer com que as pessoas olhem para Cristo e não para nós mesmos. Quando os olhos das pessoas são retirados de Cristo e postos em outros lugares, você perdeu o significado das coisas. Se o seu ensino, se a sua casa, se a sua Páscoa aponta para outros elementos que não a Cristo, nós estamos caminhando num caminho equivocado. Nós estamos abandonando o real significado do que é a Páscoa. Por isso que João nos vacina aqui com essa declaração. Vejam, ou eis o Cordeiro de Deus. Essa é a ênfase que nós temos que dar, apontar para o Messias. A imagem do Cordeiro, e aí é importante, né? O Ministério da Saúde Espiritual adverte, né? Leia a Bíblia toda, né? Para você poder pegar os detalhes. Lembre, né? A Bíblia é aquela torta de chocolate, né? Suculenta, que você corta aquele pedacinho. Não sei se os irmãos têm esse hábito, eu faço isso, tá, irmãos? Por isso que eu estou, né? Sento lá na minha cadeira de balanço, né? Boto um tamborete do lado, boto meu suco, aí uma torta que Débora faz de chocolate, aí eu vou lá cortando, as meninas vêm, pai, a menina bateu em mim, Ana puxou meu cabelo. Aí eu vou comendo bem devagarzinho, porque você tem que saborear, assim é a Bíblia. Você tem que ler cada detalhe assim, conversar com o texto, né? Perguntar, e agora? O que vai acontecer? O ponto aqui, o cordeiro, o que significa cordeiro? Cordeiro aqui, que João dá ênfase, ele aponta, em primeiro lugar, para aquele tipo que apareceu na primeira Páscoa, Êxodo capítulo 11 e 12, que é no contexto da 10ª praga. Deus diz para Moisés, vá lá e diga a Faraó, que se ele não deixar o povo ir, eu vou matar os primogênitos. Aí Moisés vai lá, né, e diz, o último aviso, deixa a gente ir em paz, que a gente vai de boas, não tem problema nenhum. Aí o Faraó bate o pé e diz, não vai, quem manda aqui sou eu, né? E aí Deus manda os israelitas imolarem um cordeiro de 1 ano, né?
Ali você tem a iniciação do primeiro sacrifício, né, da Páscoa. Então eles cortam a garganta, recolhem o sangue, tiram o couro do animal, os intestinos, queimam, e aí o resto todo é queimado, tem que ser churrasco, né? E aí você tem que comer, se você era uma família grande, você tinha que fazer o cálculo ali se um cordeiro dava para todo mundo comer, né? E se você tinha uma família pequena, então você tinha que dividir com alguém, com outra família pequena, mas o ponto é o seguinte: todo mundo tem que comer tudo, não pode sobrar nada. Então o cordeiro tem que ser comido ali todo. E nas vigas das portas, nas janelas, o sangue tinha que estar lá marcado. Então, quando João evoca, declara, eis o Cordeiro de Deus, a primeira imagem que vem na mente de um judeu é do cordeiro que foi imolado lá no Egito, para que quando o anjo do Senhor descesse para matar os primogênitos, ao chegar numa casa onde os umbrais e as janelas estavam pintados, marcados com sangue, o anjo da morte passasse por cima e a morte não entrasse naquela casa. Não sei se os irmãos sabem, mas a palavra Páscoa vem do hebraico Pessar, que significa passar por cima. Vem lá de Êxodo capítulo 12, verso 13. Então, a ideia da Páscoa não significa de forma alguma um coelho com ovo, mas significa o anjo da morte passando por cima das casas que foram marcadas pelo sangue do Cordeiro. Então, quando João diz, eis o Cordeiro de Deus, essa é a primeira imagem que ele faz o povo ali lembrar, que na verdade, quando ele diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, ele está apontando para aquele Cordeiro que foi morto e seu sangue marcou os umbrais das casas para que o anjo da morte passasse por cima. Mas em segundo lugar, quando João diz, eis o Cordeiro de Deus, ele está dizendo que esse Cordeiro, e aí você entende, né, que o evangelista João, que escreveu o Evangelho de João, foi o mesmo João que escreveu o Apocalipse. Então, o Cordeiro também é aquele que é a figura escatológica lá na eternidade, que foi o único que foi digno de abrir os selos e de cumprir cabalmente aquilo que o Pai determinou, salvando, resgatando aqueles que são seus. Eu tive que colocar porque o texto é maravilhoso. Escutem, só escutem. Apocalipse 5, do verso 6 ao 14. Olha a força desse texto, escutem. Isso é João, o apóstolo, falando. Eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, chifres é uma imagem de poder, 7 é um número de completude, ou seja, ele tem todo o poder, bem como 7 olhos, ou seja, ele conhece tudo, nada está oculto a ele. 7 é um número de completude, olhos significa aquilo que ele consegue ver, então ele vê tudo, nada está oculto a ele. Que são os 7 Espíritos de Deus, 7 Espíritos, 7 é completude, 7 Espíritos de Deus, ou seja, ele é o próprio Deus, o Cordeiro é o próprio Deus, ele é Deus completo, não falta nada, ele é o próprio Deus. Os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O Cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor.
Então ouvi de toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra e a glória, e o domínio para todos sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Esse é o Cordeiro de Deus que João está apontando. É o Cordeiro de Deus que chega diante do trono do Deus Todo-Poderoso, pega o livro e quebra os selos, porque ninguém foi achado digno. Se você ler o texto todo, é maravilhoso, Apocalipse 5, né? João, o discípulo que está escrevendo, que está em visão, né, vendo todos esses acontecimentos celestes, João começa a chorar, porque ninguém é digno de abrir os selos, de tomar o livro, mas o Cordeiro apareceu, e o Cordeiro foi digno de abrir os selos. Então, meus irmãos, esse é o Cordeiro de Deus que João está apontando. O que é que eu e você nós devemos fazer na Páscoa? Aponte para o Cordeiro. Mostre o Cordeiro de Deus. Diga: eis o Cordeiro de Deus. Faça o que João Batista fez. Essa deve ser a nossa atitude, porque mediante a nossa demonstração, ou o nosso exercício de apontar para o Cordeiro, é que as pessoas que não o conhecem terão a possibilidade de olhar para o Cordeiro e serem perdoados e salvas do anjo da morte. Porque, aquilo que aconteceu no Êxodo, onde Deus livrou o seu povo mediante o sangue que marcava os umbrais das portas e das janelas, ainda acontece hoje. A morte, ela tem um filósofo chamado Julián Marías, um espanhol, que ele diz assim: a morte é certa, mas sua chegada é incerta. Então, a cada minuto que se passa, pessoas estão morrendo. A cada minuto que se passa, pessoas estão entrando nas portas eternas do inferno. E nós, como povo de Deus, temos a responsabilidade de quê? De dizer: eis o Cordeiro de Deus. É por meio dele que nós somos salvos. É pelo sangue dele que nós somos marcados e livrados da morte eterna. Então, o que é que você tem que fazer na Páscoa? Aponte para o Cordeiro. Mostre o Cordeiro de Deus. Mostre o Cordeiro de Deus sentado na sua mesa, comendo, andando, falando, jogando videogame com seu filho, brincando de boneca, jantando. Aponte para o Cordeiro de Deus, porque somente o sangue dele pode nos livrar da morte eterna. Não existe um outro meio. Essa cultura niilista, essa cultura que abandonou os valores, ela vai dizer o seguinte, né? Quando ela não nega a religiosidade, ela vai dizer assim: não, calma, todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma mentira satânica, além de ser falta de estudar a lógica, né? Porque qualquer aluno de primeiro ano que estudou lógica aristotélica sabe que isso é um absurdo, né? Dois conceitos contraditórios, entre dois conceitos contraditórios não existe um meio termo, né? Esse é o princípio básico da lógica de Aristóteles. Então, assim, ou seja, se um é a verdade, o outro vai ser o quê? Meia verdade? Não, vai ser mentira. Se eu digo: eis o Cordeiro de Deus, e só existe um Cordeiro que é digno, todos os outros, ou tudo que tentar substituir o Cordeiro, é mentira, é engano. Por isso que Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Acabou. Ou é pelo Cordeiro, ou não é. Não tem outro caminho que nos leve a Deus a não ser o Cordeiro de Deus. Daí a nossa responsabilidade de dizer: eis o Cordeiro de Deus, como João Batista fez. Em segundo lugar, a segunda lição que João Batista nos dá aqui: a primeira é aponte para o Cordeiro, e segunda, ensine o propósito. Ensine o propósito da Páscoa. Está aqui. No dia seguinte, João tinha acabado de brigar com um monte de fariseu
levitas e líderes religiosos, né? Então, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, além de apontar para Jesus, João nos ensina aqui, nos dá a dica do propósito pelo qual ele veio, o propósito da vinda do Cordeiro, que foi o quê? Tirar o pecado do mundo. É por isso que eu acho extremamente satânico, quando eu vejo uma igreja, o cara gastar 3 horas pregando num púlpito, falando de dinheiro, de prosperidade, que se você é feio, você vai ficar bonito, se é solteiro, você vai ficar casado. Meus irmãos, você vai gastar 50 horas com a audiência para ouvir sobre o Cordeiro de Deus, e tu vai falar de dinheiro dessa terra, meu amigo, sabendo que se o cara tiver o bolso entupido de dinheiro, né? Sabendo que se o cara tiver 128 milhões na conta, se ele morrer sem o Cordeiro de Deus, o futuro dele é um inferno. Aí tu vai gastar tempo para falar. Os alunos, uma vez, eu nem lembro como é que foi, acho que foi ano passado, foi ano retrasado, cheguei para dar aula aos alunos: ei, professor, o senhor viu, professor? Não, no caso foi, já tinha acabado as aulas, detalhe, né, quem é professor, final de semana os alunos: ei, professor, eu recebi agora, né, professor, eu vou fazer um teste amanhã, né, com meus alunos. Aí eu passei o sábado todinho recebendo: ei, professor, a matéria é qual? A matéria é qual, professor? Professor, o senhor vai dizer as páginas? Aí é legal que eu mando só os memes, né, os bichos assim, ó. Não tem um meme assim, né, com um cara assim, ó? Eu mando para meus alunos, eles botam tudo cara de raiva, né, me ameaçando de morte e tudo mais. Mas eu boto o cara assim, ó. Não sei se eu já falei em sala, meu amigo, não falo não. Aí, o aluno foi, isso, dia 1º de janeiro, o aluno manda para mim: ei, professor, o senhor viu a bênção? Aí, como era um aluno mais chegado assim, eu disse: que bênção, pecador? Aí ele fez: o senhor viu o culto? O culto da virada? Ei, foi uma bênção, viu? O cara pregou o evangelho, foi bom demais, professor. O culto abençoado, foi transmitido. Aí eu disse: culto abençoado? Pregaram o evangelho? Aí eu perguntei: em TV aberta? Sim, no SBT. Eu disse: não é possível, não é possível. Como é que você vai pregar o evangelho em TV aberta? Não vai, cara, não vai. Aí ele disse: professor, veja aí e avalie a pregação. Quando eu abri assim, que eu olhei assim, não vou assistir não. Aí desisti. Eu vou ter raiva? Não vou não. Aí eu estava na praia com Débora e tal, aí a gente foi voltando da praia, pegou um engarrafamento, lá em Pirangi, 500 quilômetros. Eu disse: meu Deus do céu, vou passar umas 3 horas aqui. As meninas estavam dormindo no banco, eu olhei para Débora, eu disse: meu amor, se eu vou sofrer, tu vai sofrer comigo. Aí eu fui abrir o YouTube e disse: a gente vai assistir. A Débora: não quero não. Eu disse: não, vai, a gente vai assistir junto. Aí botei a pregação do cara lá, adiantei 300 horas de música, aí só era, eu acho que era 32 minutos, acho que era uma coisa assim, 32 minutos. Aí eu botei lá para o cara pregando lá 32 minutos, né? Botei o play, Débora quase desceu do carro e foi andando. Se os irmãos acham que eu sou radical com pregação ruim, vocês precisam conhecer minha esposa. Eu ainda consigo escutar. A Débora quebra logo o celular. Aí eu fui, botei lá o bicho, tranquei a porta, né? Aí botei o negócio. Meus irmãos, o cara passou meia hora falando só de prosperidade, só de riqueza e só de bênção. Ele gastou meia hora de uma TV aberta, ou seja, que o Brasil estava assistindo. Ele passou meia hora, foi mais de meia hora, eu estou chutando baixo porque eu não lembro aqui o certo não, mas eu acho que foi meia hora. Ele passou meia hora falando de bênção, prosperidade, que esse ano seria o ano da bênção, o ano da restauração, que o Brasil ia prosperar, que o Brasil ia melhorar, que todo mundo ia ficar feliz, que não ia ter doença, todo mundo ia ser curado. E eu fiquei assim, eu disse: meu Deus do céu. E o sangue do Cordeiro passou bem longe, e o evangelho da graça foi esquecido, e o Cordeiro de Deus foi tirado do trono. Então, que não sejamos dessa forma, que nós possamos apontar, mas também dizer o propósito da Páscoa. E o propósito não é Jesus fazer você rico, milionário, bonito, feliz, não. O propósito é dizer
que o Cordeiro de Deus, ele veio a esse mundo para tirar o pecado, e sem ele não há como nos livrarmos do pecado. Sem o Cordeiro de Deus não há salvação, não há perdão, não há retorno a Deus. Por isso que João insiste: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente pelo sangue do Cordeiro nós fomos salvos, e sem ele não há salvação da morte eterna. Lembrem-se disso. Então, meus irmãos, por favor, usem esses elementos da Páscoa para que nós possamos apontar para o Cordeiro e dizer o propósito. O Cordeiro de Deus não veio para cá para fazer você bonito, rico e feliz. O Cordeiro de Deus veio para perdoar os seus pecados. E sem ele não há perdão e não há salvação. Sem ele não há perdão e salvação. Eu lembro, já falei para os irmãos, eu sempre repito as minhas histórias, eu lembro da entrevista do José de Alencar, né, que era o vice-presidente de Lula, no primeiro e no segundo mandato dele. E aí eu lembro que eu assisti a última entrevista, para mim foi muito marcante essa entrevista, porque era um homem bilionário, né? Isso é até engraçado, né? Deixa para lá. O cara era bilionário, né? E aí ele estava com câncer, né? Em fase terminal. E aí o repórter lá foi entrevistar ele, e ele foi e disse: você está com medo? Ele disse: estou com medo, mas eu confio em Deus, né? Eu confio em Jesus, tal. Aí ele fez: mas o senhor não pode fazer nada e tal, não tenho. Aí ele foi e disse para a jornalista, né? Com toda a humildade, né? Disse: minha filha, se eu quiser construir um hospital só para mim, eu construo. Se eu quiser contratar qualquer médico, qualquer tratamento, eu tenho dinheiro para contratar. Mas o que eu não posso comprar com o meu dinheiro é a minha saúde. Então agora eu só dependo de Deus. Então, isso para mim me marcou profundamente, porque seu dinheiro, sua prosperidade, sua felicidade não lhe garantirá a salvação. Somente o sangue do Cordeiro. Esse é o propósito que nós devemos ter como norte para comemorar não só a Páscoa, mas qualquer outra data comemorativa. Natal, Ano Novo, seja lá qualquer coisa, que nós possamos sempre apontar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e lembrando que sem ele não há salvação. Olha o que Paulo diz lá em Efésios, capítulo 2, verso 1 a 7, escutem, outro texto fortíssimo. Paulo diz assim: ele, o Cordeiro, lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha que lindo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, Deus em Cristo nos salvou. Essa é a mensagem poderosa da Páscoa, que não pode ser negligenciada de forma alguma. João Batista, ele não negligenciou esse momento. Ele não negligenciou. E além disso, ele ensinou aos seus discípulos e a todos nós o propósito da Páscoa, que é apontar para o Cordeiro e mostrar que o propósito dele ter vindo é perdoar os nossos pecados. Mas não somente isso, eu já estou caminhando para encerrar. Não somente isso. Esse chamado, ele também, por outro lado, para nós que nos arrependemos dos nossos pecados, depositamos a fé em Cristo Jesus, nós que somos discípulos do Senhor Jesus, ele também nos dá um propósito, além de proclamarmos, ele nos dá também um propósito pessoal, que já que nós fomos alcançados pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo,
essa salvação que é feita uma vez por todas, pelo sangue de Cristo, ela demanda de nós que somos discípulos, uma constante mudança. E aí Paulo, para falar dessa necessidade, que a gente chama de santificação, né? Você foi salvo de uma vez por todas, mas essa salvação, ela será demonstrada à medida que você vai mudando a sua vida, conformando ela à imagem de Cristo, à imagem do Cordeiro. E aí Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, versos 7 e 8, nos dá uma imagem muito interessante, e ele vai usar os elementos da Páscoa judaica. Olha o que Paulo diz, verso 7, do capítulo 5 de 1 Coríntios. Jogue fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa. Porque na Páscoa judaica, na semana da Páscoa, né, o primeiro dia você tem o sacrifício do cordeiro, e aí os judeus até hoje fazem isso, né, jogam fora todo o pão fermentado, eles só comem pão sem fermento, então eles jogam fora, porque o fermento é um símbolo daquilo que apodrece, daquilo que é ruim, né, digamos assim. Então, a imagem do apóstolo Paulo é da Páscoa judaica. Por isso que ele diz: joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. O que Paulo está dizendo aqui? Já que vocês são discípulos de Jesus, já que vocês foram alcançados pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então retirem de vocês o velho fermento, façam morrer o velho homem, joguem para fora o fermento velho, para que vocês sejam uma massa nova, renovada a cada dia, segundo o propósito do Senhor. Páscoa é também um chamado ao quê? A renovação. Renove seus votos com Cristo. Diga ao Cordeiro de Deus: eu quero olhar para o Senhor e eu quero proclamar o Senhor. Eu quero andar contigo, eu quero mudar a minha vida, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, eu quero andar com o Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero deixar de lado aquilo que me apodrece e quero me apegar àquilo que vai me aproximar mais do Senhor. Esse é o nosso chamado da Páscoa. Jogar fora o velho fermento significa isso, abandonar aquilo que nos impede de correr a carreira da fé. Para concluir, para onde você tem apontado? Quando as pessoas olham para você, elas enxergam a Cristo? O que elas enxergam? Quando elas olham para a sua casa, quando elas olham para a forma como você trabalha, para a forma como você educa seus filhos, para a forma como você trata os irmãos da igreja, para a forma como você vai para a academia, o que elas enxergam? O que a sua vida aponta? Em segundo lugar, lembre-se disso e não esqueça que o propósito pelo qual o Cordeiro de Deus veio ao mundo não foi para fazer você feliz. Desculpe, se você ouviu algum pastor dizendo isso, ele é um mentiroso. O propósito de Cristo ter vindo ao mundo não é fazer você uma pessoa boa, feliz e próspera. Desculpe. Você quer ser feliz e próspero? Trabalhe muito, estude muito. Você passar num concurso ou montar uma empresa, seja honesto, e aí você vai prosperar. Mas o propósito pelo qual Cristo veio a esse mundo não foi para fazer você feliz ou próspero, mas foi para pagar os seus pecados. Foi para pagar uma conta que eu e você, nós não teríamos condições de pagar. Nós não teríamos condições de pagar os nossos pecados. E louvado seja Deus pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Ele foi digno de tomar o livro e de abrir os selos, e de comprar com seu próprio sangue o seu povo. Louvado seja Deus por isso. Então lembre disso, não se esqueça. E lembre-se também que hoje é dia de perdão e salvação, pois o Cordeiro veio. Não deixe de proclamar o Evangelho da graça, porque ninguém sabe quando vai ser o seu último dia. Ninguém sabe.
E sem o Cordeiro não há salvação. Se você não se arrependeu dos seus pecados, confiou em você, e você fechou os olhos, não tem mais volta. Então, se você ouviu o Evangelho da Graça hoje, esse é um chamado ao arrependimento. Se arrependa dos seus pecados, olhe para o Cordeiro, porque Ele é poderoso para perdoar os seus pecados e lhe salvar. Amém? Se você está aqui nessa noite, ouviu essa mensagem e quer se arrepender dos seus pecados, depositar sua fé em Jesus, você pode me procurar depois do final do culto e dizer assim: pastor, eu entendi a mensagem, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero caminhar com Jesus. Você pode me procurar que a gente vai começar a caminhada na fé, né, com você, tá bom? Vamos orar, vamos ficar